Olá, pessoal. Eu sou a Adriana, respondo hoje pela presidência da APARM. A APARM é uma instituição que atende a pessoas com autismo. E nós estamos há mais de 22 anos, esse ano completaremos 23 anos de existência. E estamos com um novo projeto, que é o projeto de construção da nossa nova sede, na verdade da nossa sede própria, porque até hoje nós funcionamos em sedes alugadas, né? E depois de 22 anos é que a gente conseguiu dar início a esse projeto, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o autismo e um pouco sobre a nossa instituição. Eu sei que aqui muita gente já ouviu falar de autismo, eu sei que eu tenho pessoas aqui profissionais que até conhecem até talvez mais do que eu. A minha formação é pedagogia, tenho especialização em psicopedagogia e sou do quadro de professores da APARM, né? Sou cedida pelo município da APARM e lá eu faço atendimentos também aos autistas. Atualmente, como estou na presidência, estou um pouco afastada desses atendimentos, né? Então, iniciando um pouquinho sobre o que é o autismo. Eu sei que muitos de vocês já ouviram muito falar, né? E aí a gente fala um pouco que o autismo é um transtorno de desenvolvimento complexo, né? Ele tem uma base comportamental, né? Com etiologias múltiplas e graus variados de severidade. Antigamente se chamava o autismo, tinha classificações, né? A gente tinha o autismo clássico, o Asperger, ou Asperger, alguém tenha uma forma diferente de falar, né? E os transtornos invasivos do desenvolvimento sem outra especificação. E dentro desses transtornos tinha síndrome de Rett e outras autismo não identificado, né? E hoje, com a classificação atual, que é da DSM-5, o transtorno do espectro autista, né? Então ele engloba todos esses casos de autismo. E aí ele vai definir, né, como a gente falou antes, no grau, né? A gente tem o autismo grave, o moderado e o leve. Esse grave é também chamado de autismo severo, né? Quais são as diferenças, né, de acordo com os graus? Nós temos o autismo grave ou o autismo severo, são aqueles que dependem completamente de ajuda, né? Eles geralmente não falam, têm muita dificuldade de comunicação, né? Não conseguem perceber de uma forma muito simples o mundo, né? Eles veem de uma forma muito complexa e é difícil a gente conseguir entendê-los. O autismo moderado, ele às vezes consegue falar, mas não consegue falar de uma forma, como é que a gente chama, de uma forma comunicativa, né? É aquela fala que chama-se de ecolaica, né? Acho que os fonoaudiólogos podem falar melhor sobre isso. O autismo leve, geralmente ele tem um bom comportamento, ele tem um bom desenvolvimento escolar, geralmente tem uma inteligência acima do normal, né? Conhecem muitos assuntos especificamente em um grau bem elevado. E aí esses três tipos, a gente ainda vê diferenças mesmo dentro de cada um, né? O próprio autismo severo, a gente tem o autismo severo com a deficiência mental que causa mais dependência, causa mais dificuldades.
né? Então, o transtorno do espectro do autismo, ele pode afetar uma, duas ou as três áreas do desenvolvimento. Em certos casos, uma mais fortemente que a outra. Então, quais são essas três áreas? A interação social, a comunicação e o comportamento. O que é cada uma dessas áreas? A interação social é quando ele consegue levar uma conversa com as pessoas, ele consegue ter um diálogo, ele consegue brincar com outras crianças de forma normal, quando é criança, né? A comunicação é a questão muito da fala, embora muitos não tenham fala, mas conseguem se comunicar, né, pelos meios alternativos. E o comportamento, né? A gente sabe que o comportamento da pessoa com autismo, ele foge um pouco do que a gente chama de padrão, né? Eles não têm aquela facilidade de se acomodar bem ao ambiente, eles não têm aquela facilidade de chegar num ambiente diferente e se adaptar, né? Eles têm muito essa dificuldade. Então isso faz parte dessa dificuldade de comportamento. Aí são alguns sintomas que são importantes que a gente perceba para que a gente possa ter um pouco de atenção se o nosso filho tem ou não alguma característica que possa suspeitar que ele tem autismo, né? Então, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, porque aqui não está muito bom aqui. Brinca ou usa brinquedos de forma incomum, né? Às vezes se apega a determinados brinquedos, mas, por exemplo, ao invés de pegar um carrinho e brincar, o carrinho, ele vira o carrinho e fica rodando os pneuzinhos, né? Dificuldade de se relacionar com pares da mesma idade. Geralmente, quando ele está entre crianças, ou ele fica no cantinho lá, enquanto as outras crianças estão brincando, ou ele fica brincando sozinho, sem conseguir se relacionar bem com seus colegas. Apego a objetos diferentes. Tem deles que se apegam a certas coisas e ficam com aquilo o dia inteiro, e se você tentar tirar, ele vai ficar irritado, chega a ser até agredir, né? Então, tem gente que se apega a uma colher. Então, eu conheço um menino que o tempo todo ele era com uma colher, ele ficava batendo na parede. Outro era com um pedaço de... Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, eu sou irmã de Angela e Augusto, que são bastante conhecidos. Depois eu vou passar umas fotos aí e vou mostrar eles para quem ainda não conhece. Eles são gêmeos, são autistas. Tem 38 anos completando hoje, né? Dia 2 de abril, 38 anos eles estão completando hoje, por coincidência. Eles têm autismo e também tem uma outra síndrome associada. Eu vou falar um pouquinho deles no finalzinho, né? Que vocês me pediram para falar um pouquinho deles. Mas vamos voltar para cá. Então, o Ângelo gosta muito de cano. Meus irmãos. Eu adoro cano, pedaço de cano para bater no chão. Fala ruim ou ausência de fala. Isso aí não tem o que a gente está explicando. Dificuldade em lidar com alterações de rotina. É bem clássico isso, né, na pessoa com autismo. Você tem toda uma rotina em casa. Se um dia você muda um móvel de lugar, ele já pode até se irritar, se ele não sabe comunicar que aquilo está incomodando, né? E às vezes reage de uma forma mais diferenciada, gritando, chorando, ou às vezes até se auto-agredindo ou agredindo as pessoas. Choro ou risadas inapropriadas. Às vezes, do nada, eles começam a rir. Às vezes, do nada, começam a chorar. Muitas vezes, eles estão relembrando na cabeça deles algum fato que foi engraçado. E que naquele momento ele achou que era a hora de rir, né? E às vezes o choro é por um motivo que a gente não consegue identificar o que é, né? A gente precisa conhecer melhor para poder entender e saber quais são os anseios dessas pessoinhas especiais, como eu gosto de chamar.
hiperatividade ou muita passividade. Ou são muito hiperativos, né? Como esses meninos que estão aqui, que não param, e que eu acho o máximo, porque eles estão num ambiente que é deles, né? Isso aqui é para eles. Mas a gente tem outros que são quietinhos, né? Como o Caio, que está ali sentadinho do lado da mãe o tempo todo, até anotando coisas que estão aqui no quarto, né? E sensibilidade a alguns sons. Tem crianças que não suportam barulho, né? Crianças ou adultos também, né? Não suportam barulho alto. Às vezes uma torneira pingando incomoda. E às vezes barulhos altos não incomodam. Então tem essas duas, vamos dizer assim, vertentes, né? Alguns são hipersensíveis, outros são hipossensíveis, né, ao barulho. Falta de consciência do perigo. Né? Voltando um pouquinho ao Ângelo e Augusto, eles são capazes, hoje são adultos, 38 anos, de atravessar uma rua sem olhar se tem carro de um lado ou do outro. Se tiver uma pessoa do outro lado que interesse a eles, eles são capazes de correr para falar com a pessoa sem se preocupar se está passando o carro no momento que ele vai atravessar a rua. Então eles não têm essa consciência do perigo. Eles são capazes de subir um muro, subir uma escada alta, sem se preocupar se vai cair ou não. Né? Eles não têm essa consciência. Claro, depois de um certo tempo, com muita terapia, com muito tratamento, com muita orientação, eles acabam se conscientizando disso. Né? Em alguns casos, acho que acabou, né? Vamos para o outro. Possíveis desencadeadores de estresse na pessoa com autismo. As coisas não acontecem como se esperava. Então é importante sempre ter muito cuidado quando você vai fazer uma coisa diferente com eles. Você tem que esperar, explicar, mostrar como é que vai ser e tal. E se aquilo sair daquela rotina, daquilo como eles esperavam, pode desencadear um estresse. Eu todo dia, 2 vezes por semana, eu pego meus irmãos na casa dos meus pais e levo para a PAI, porque eles fazem terapia lá ainda. E se eu desviar o caminho que eu faço todos os dias, eles já me perguntam, por que você está indo por aqui? Porque aquilo saiu da rotina. Ele acha que eu vou fazer alguma outra coisa que não seja ir para a instituição. Exigência excessiva. Exigir demais da criança com autismo pode causar um momento de estresse. Porque às vezes você quer exigir uma coisa que ele não tem condições e ele acaba se irritando porque não consegue responder ao que você está exigindo. Alterações na rotina, né? Como eu já falei, a questão do caminho, a questão dos móveis em casa. Falta de uma estrutura organizada. Né? Então, você tem uma casa, mas você mora na casa da vizinha, você vive na casa da vizinha, dorme na casa da mãe, não tem uma estrutura em casa organizada, uma estrutura familiar organizada, uma estrutura familiar, quando eu falo, não quer dizer pai, mãe, irmão, não. É ter um espaço onde ele se sinta na sua casa, se sinta no seu espaço. É o seu espaço organizado, né? Excesso de estimulação e ruídos. Como eu falei, né, algumas vezes o som muito alto, muito barulho, muita estimulação visual também para eles. É um momento que pode causar estresse. Lugares com muitas pessoas. Né? Alguns não suportam ambientes com muitas pessoas. Muitos pais chegam e dizem, olha, eu não vou para tal lugar, porque quando tem muita gente, meu filho se irrita, ele se chateia, ele começa a gritar, a chorar, e é estresse para ele. Então, realmente, alguns pais não conseguem levar seus filhos a ambientes onde tem muitas pessoas. Tratamento. Como se sabe, o autismo não tem cura, né? Ninguém sabe nem a causa ainda. Existem estudos, existem teorias, existem
algumas afirmações, mas que são afirmações que ainda não se tem uma comprovação científica e confirmada, né? E qual é a causa do autismo. Se sabe que tem algum componente genético, tem, porque casos de irmãos gêmeos, a gente tem vários casos, quando são gêmeos univitelinos, os dois têm, dificilmente um tem e o outro não tem. Se forem bivitelinos, pode ser que um tenha e o outro não. Por isso a questão da genética, né? A carga genética dos gêmeos univitelinos é igual, né? Então, orientação familiar. Qual é o tratamento? Orientação familiar. A família precisa de apoio, a família precisa tomar conhecimento das dificuldades que o seu filho tem para poder saber lidar com o seu filho. Psicofarmacológico. Existem medicamentos. Algumas correntes não gostam de colocar medicamentos, porque muitas vezes o trabalho com o comportamento, o trabalho em casa, as terapias podem fazer com que ele não precise tomar medicamento, certo? Mas existem casos que é necessário, como os que têm algum comprometimento na área da epilepsia. Tem muitos casos de autismo que têm epilepsia, então eles precisam realmente tomar medicação para a epilepsia. E às vezes essas medicações trazem algumas complicações que eles precisam tomar medicação para essas outras complicações. Então isso às vezes é um pouco contraditório, né? Equipe multidisciplinar, né? Pelo menos psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, são os principais profissionais que estão mais ligados ao desenvolvimento do autismo. Mas também podemos ter o fisioterapeuta, para aqueles que têm hipotonia, né, muscular, têm dificuldade, e também o psicomotricista, né? Temos algumas especialidades que podem estar atuando em conjunto, certo? Como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, e aí o neurologista, geneticista, psicopedagogo, né, também, e pedagogo, entre outros. Vamos lá, acho que eu estou tomando tempo. Falar um pouquinho agora da APARNE, vamos lá, da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do RM. Vou passar. Foi fundada em 10 de setembro de 1996 por alguns pais de autistas residentes em Natal, e surgiu a necessidade que esses pais tinham de encontrar apoio e suporte para o tratamento dos seus filhos e de discutir, de conversar, trocar experiências, né? A minha mãe, Maria Lucy, mãe de Ângela de Augusto, é uma das fundadoras da APARNE, junto com Gisélia e Valdemir, que também são pais de dois meninos, e Raimunda, que é mãe de um menino. Pronto, esses foi o núcleo fundador da APARNE. Nesse 10 de setembro de 96 é a data da ata de fundação da nossa instituição. É uma instituição sem fins lucrativos, né? É uma associação, é reconhecida pela sociedade com certificação de utilidade pública, regida por estatuto e demais legislações em vigor. Nós temos registro em conselhos de assistência social, nós temos certificado de utilidade pública municipal e estadual, e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né, como eu acho o nome. Nossa missão é desenvolver ações que promovam o desenvolvimento, a integração e a inclusão social das pessoas com autismo ou com o transtorno do espectro autista, né, que é o termo mais científico, mais trabalhado hoje mundialmente, ou TEA, simplesmente. Ainda oferecer às famílias instrumentos para uma melhor convivência em casa, na sociedade, né, além de promover estudos, pesquisas nessa área também, do transtorno do espectro autista.
Nossa equipe, nós temos 6 pedagogas, uma com 2 expedientes, porque nossos pedagogos são seguidos pelo município de Natal, Estado, e temos uma que é cedida pelo município de Camamirim. Temos uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional e um auxiliar de serviços gerais. Nós recebemos ajuda de custo da Centas, que a gente consegue pagar uma fono e, aliás, desculpa, uma psicóloga e a terapeuta ocupacional. Os outros são custeados por recursos próprios. Recursos próprios vindos de doações, contribuições dos associados, né? E de algumas outras doações esporádicas. Temos doações fixas e temos doações esporádicas. Temos voluntários, temos uma médica neurologista que faz atendimento uma vez a cada 15 dias. Temos um gestor voluntário que nos ajuda na parte de gestão, de organização, na parte administrativa. E temos um recreador, que é voluntário, que hoje está fazendo recreação na piscina 2 vezes por semana. Nós temos atendimento educacional, pedagógico, informática e artes. Temos psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e atividades na piscina. Isso de acordo com o que a gente já colocou dos nossos profissionais. Público-alvo, pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autismo. Atualmente a gente atende 56 pessoas na faixa etária de 5 a 38 anos. Temos uma lista de espera de aproximadamente 130. E o atendimento é semanal. Alguns vão 2 vezes por semana, outros vão só uma. Por dificuldade de transporte, por morar distante, e dificuldades mesmo de não conseguir ir 2 vezes na semana. Alguns de nossos momentos aí só fotos, né, atividades terapêuticas, atividades externas. Nós temos piscina, jogos, brincadeiras, fazemos aulas de culinária, fazemos horta. Temos um projeto, esse projeto é da Escola de Música da UFRN, que é um projeto deles, que a gente faz parte, nós somos convidados a participar, muito interessante esse projeto. Eles fazem apresentações e várias instituições. Inclusive, sexta-feira agora eles vão estar apresentando na Escola de Música da UFRN, na abertura do seminário. E festividades, carnaval, Dia das Mães, festa junina, sempre a gente faz essa parte mais social, mais lúdica também. E aí, dia 2, hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, todos os anos a gente faz a caminhada. Esse ano vai ser no domingo, dia 7, eu já estou vendo pessoas aqui com a camiseta da caminhada, que vai ser na Via Costeira, dia 7 às 16 horas, concentração às 15h30, em frente ao Centro de Convenções da Via Costeira. E aí a nossa nova meta, que é, como eu falei no início, a nossa construção da sede. E aí temos dados para alguma doação, se alguém tiver interesse depois de anotar para fazer uma doação, né? A foto, talvez seja mais rápido. Nossa agência é 3777X, conta corrente 123456, dígito 0. E aí hoje a nossa instituição funciona na Avenida dos Caiapós, número 2000, em Timbu. O CEP aí, o contato 32118354, temos o e-mail da administração, @parme.org.br, a Parme com 2 As, tá? Bom, e aí é só uma frase de conclusão: crianças autistas não vivem no mundo delas, como muitas pessoas costumam afirmar. Na verdade, elas só precisam de apoio, compreensão e ajuda da família, dos profissionais e da sociedade, para se adaptarem ao mundo este que também é seu. Obrigada. Gostaria de agradecer a presidente da Parme, Adriana, com o certificado, vocês são para dar para ela, pode dar. Obrigado pela presença, Adriana. Alguém tem uma pergunta para fazer?
Gente, ele estava perguntando sobre incidência de autismo. Eu acabei não falando sobre isso aqui. Não existe hoje um censo, né, do autista no Brasil. Existem em lugares fora do Brasil. Existem estimativas. Em 2010, a ONU estimou 71 milhões de autistas no mundo. No Brasil, existe uma estimativa de 2 milhões de autistas. E desses 2 milhões, se a gente trouxer para a nossa realidade do Rio Grande do Norte, chegava em torno de 30 mil. Onde estão esses meninos? Onde estão essas meninas? E a incidência de 4 a 4,5 até 5 meninos para uma menina. É bem mais incidente em meninos do que em meninas.